E aí pessoal, tudo bem? Vou gravar aqui a aula do dólar para vocês, né, prometi ele no grupo. Na minha tela aqui vocês estão vendo um gráfico, período mensal. Então significa que cada quadradinho, cada barrinha dessa aqui que vocês estão vendo no gráfico, tá? Significa um mês, ok? Então o que a gente tem aqui nesse gráfico? A gente tem duas médias. Essas médias elas acompanham o preço. Para entender o conceito de média, a gente pega aqui, se eu estiver usando uma média de 9 períodos, ele vai pegar 9 barras dessas para trás, seria 9 meses, né, para trás, para poder plotar o preço da média. Então ele vai fazer sempre o preço do fechamento dessas 9 barras e vai dividir por 9. Então ele vai pegar o valor que deu do fechamento dessas 9 barras anteriores e divide por 9 e a gente vai chegar nessa média aqui em cima. Tá? Tudo bem que essa média aqui é uma média exponencial, então ela é um pouco mais rápida esse cálculo. Então eu tenho uma média exponencial aqui de 27 períodos e uma média exponencial de 55 períodos aqui nesse meu gráfico. Perceba que sempre que essa média está cruzada para cima aqui, eu tenho o mercado em tendência de alta. Quando ela está cruzada para baixo, eu tenho o mercado em tendência de baixa. Isso aqui faz parte do setup que eu utilizo para tomar decisão no mercado, incluindo a minha regra de coloração que eu desenvolvi, mais alguns outros indicadores para mim tomar a decisão se eu compro ou vendo a um determinado ativo. Então vamos lá. O dólar, a gente consegue perceber primariamente que a tendência dele é de alta. A gente tem uma perna 1, perna 2, perna 3, tá? Aqui eu geralmente conto até 3, então a gente tem novamente uma perna 1, perna 2, possível perna 3 aqui, tá bom? Então, se a gente dá um zoom nesse gráfico, nos últimos movimentos dele, tá? Que é esse ponto aqui que está interessando mais a gente, tá? O que a gente vai ter aqui? A gente teve o dólar brigando nessa região de resistência aqui em cima, tá? E a gente teve ele segurando nessa região de suporte aqui embaixo. O que a gente tem? Toda vez que o dólar veio tocar aqui em cima, ele sentiu resistência e caiu. Ele tocou uma, duas, três vezes, quatro vezes nessa região. E na parte de baixo ele tocou três vezes nessa região, está tentando romper agora, nesse momento atual de mercado. Quando a gente pega um fato curioso, é que se a gente dá uma olhada aqui, quando ele caiu lá de cima, ele caiu 21%. A segunda queda foi de 13%. A terceira queda, 16%. E a quarta queda agora, 17%. É uma queda bem similar às outras, né? Entre 16% e 20% aí de baixa. E quando ele sobe, também. Então ele subiu daqui para cá, deu 20%. Aqui deu 16%. Aqui deu 16%, 18% aqui. Bom, então o que acontece? Para mim, o dólar está numa região de suporte. Essa região toda aqui é um suporte. As médias, elas servem como suportes flutuantes. Então, ele move no gráfico. Então, as médias também é um suporte interessante de preço para qualquer ativo. Bom, qual o próximo suporte que nós temos, já que ele está querendo perder essa parte daqui de cima? Esse candle, ele ainda está aberto. É o candle do mês de março. Março ainda não acabou. Então pode ser que ele deixe um pavio aqui, igual esse candle aqui de cima. Então no gráfico, a gente tem algumas condições, até dando uma mini aula para vocês. Ó. A gente tem o corpo do candle, a gente tem esse pavio aqui de cima, que é a máxima do movimento, até onde o preço chegou a evoluir, e aqui embaixo até a mínima do movimento, até onde o preço chegou a cair em um determinado momento do período dessa barra. Nesse caso aqui, vamos dar um exemplo dessa barra grande. O preço abriu aqui embaixo, o preço fechou aqui em cima, ele chegou a fazer uma máxima nesse pavio até aqui, e no início do mês lá ainda chegou a cair até aqui embaixo. Ó. Então o candle te dá essas quatro informações. Nesse caso desse candle de março aqui, o candle ainda está aberto. Então a gente não sabe se ele vai fechar forte dessa forma, se ele vai continuar caindo, ou se até o final de março ele vem e deixa um pavio para cá e fecha para cima dessa região de suporte, respeitando essa região aqui. Ó, essa região aqui. Esse candle ainda está em andamento, ele não fechou dessa maneira. Qual que é o outro ponto que a gente precisa ficar de olho aqui no dólar, então?
A gente precisa ficar de olho no dólar nessa média. Quando o mercado toca na média, ele costuma respeitar um pouco essa média. Então a gente tem um outro suporte de dólar na região de 4,63 reais aqui por unidade de dólar, tá bom? Então nessa região aqui o dólar pode sim sentir uma dificuldade de continuar evoluindo nessa queda e voltar, tá? Depois eu vou explicar um pouco para vocês por que essa volta pode acontecer. Caso ele perca a média, a gente tem um outro suporte forte aqui embaixo, que é a região do 4,20, que está demarcado por essa linha vermelha. Vamos ver por que isso está aqui, por que eu considero essa região uma região forte e importante, tá? O que acontece aqui, tá? Na região de 4,20 no dólar. Vamos tirar o zoom desse gráfico, vai perceber que em 2016, 2015, primeiramente, no final de 2015, o dólar bateu aqui a 4,20 e voltou a cair. Ficou 1, 2, 3, 4 meses e aí ele tentou chegar perto do 4,20 de novo e voltou a cair. Lá em 2018, no final de 2018 e início de 2019, ele bateu novamente na região do 4,20 e voltou a cair. Não conseguiu romper. No início entre final de 2019 e início de 2021, ele bateu, ficou aqui 1, 2, 3, 4, 5 meses até romper o 4,20. Então a gente percebe que esse preço para dólar é um preço importante. No caso ele perca as médias, esse preço aqui seria um preço para ficar de olho também com a possível o dólar dar uma segurada, tá? E voltar a subir. Então no primeiro momento eu vejo o dólar mais próximo agora de 4,63, caso ele continuar a queda, e depois 4,20. Lembrando que esses pontos, pode ser que o dólar não passe direto, já que ele está vindo aí de 1, 2, 3, 4 meses seguidos de queda aqui. Tá? Pela análise técnica, a gente tem um famoso pivô, é uma das figuras que eu mais gosto de operar. Michael, o que é um pivô? O pivô é quando você tem essa perna 1, tá? De impulsão de movimento, você tem uma perna 2 e o pivô é essa possível perna 3. E a gente sempre quer pegar, essa figura inteira é o chamado pivô. A gente sempre quer pegar a movimentação aqui embaixo, ó, no início do pivô. Por quê? Se o mercado ele sobe e perde esse fundo aqui, ele faz o que aqui, pessoal? Um pivô de baixa. Então pode ser que esse mercado possa cair mais. Então por isso que a gente quer pegar aqui no início do pivô, porque a gente tem um risco operacional alto, tá? Só que a gente tem um risco financeiro pequeno e um risco ganho, ou seja, um ganho de operação aqui alto. Então olha o tamanhozinho do stop, caso eu esteja errado, o pivô não evolua, e olha o tamanho do ganho, caso eu esteja certo. Então esse é o famoso pivô. Então, o mercado ele se move em tendência de alta, ele faz perna 1, perna 2, perna 3 e vai fazendo esse zigue-zague de alta. Quando o mercado de baixa, ele faz o contrário. Para que o mercado mude a tendência, a gente precisa perder uma linha de tendência, tá? Então a linha de tendência a gente tem nesse gráfico aqui, ó. Essa é uma linha de tendência de alta. Então o mercado, perceba que ele se movimenta em zigue-zagues de alta. Ó, subiu um pouco, caiu, não rompeu o último patamar anterior. Rompe o topo, ou seja, tendência de alta. Não rompe fundo. Rompe o topo, não rompe fundo. Rompe o topo. Ó, não rompe o fundo anterior. Olha só, olha o zigue-zague ascendente nesse mercado aqui. Tendência clara de alta, tá bom? Então, nesse mercado, quando as médias cruzaram aqui embaixo, nesse ponto em 2013, enquanto elas estão cruzadas, eu continuo vendo tendência de alta para o dólar. Não posso mudar isso, porque toda vez que ele veio, chegou perto da média, ó, ele entrou em tendência de alta novamente. E é o que pode ser que esteja acontecendo nessa região, tá bom? Então, por outro lado, quando a reversão de tendência acontece, a gente tem uma tendência de alta, tá bom? E aí o preço precisa romper o fundo anterior, volta para testar o topo aqui, né? E rompe de novo. Isso aqui muda a tendência. A tendência aqui é de alta, agora passa a ser uma tendência de baixa, tá? Nesse caso, a gente tem o dólar querendo fazer um pivô de baixa. Ele já tem uma possível perna 1. Como que a gente define a perna 1? Quando ela para de cair e começa a subir. Quando ela apontar para cima aqui, a gente pode começar a pensar na possibilidade dele voltar aqui e lançar um pivô para baixo para mudar essa tendência. Tá? Tá, beleza, entendi até aqui.
Então, o que eu preciso ficar de olho, tá? Se eu puxar aqui um Fibonacci, uma outra ferramenta que a gente usa, que é essa ferramenta aqui, se eu puxar ela, deixa eu deixá-la um pouquinho mais visível para vocês, mudar um pouco as cores dela aqui. O que eu vou ter? Fibonacci, pivôs geralmente corrigem até 50% e 618 do pivô. Nesse caso, 50% está dentro dessa região aqui. Ó. Então, se caso ele parasse na média, que é o nosso próximo suporte, e volte a subir, ele poderia vir para cá, fazendo essa movimentação aqui. Tá bom? Ou, se ele continuar caindo, ele pode vir até 4,20, e aí esse Fibonacci mudaria, né, a posição dele, a gente puxaria ele para cá, e aí a gente teria algo parecido com isso daqui, do preço. Tá? Caso essa tendência continue de alta, a gente tem, se é a tendência de alta, para que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar para os pivôs de alta. Quando eu tiro o zoom desse gráfico, eu tenho um enorme pivô aqui de perna 1, possível perna 2, para dar continuidade em perna 3, que não é uma notícia boa ver um dólar lá para cima de R$7, né? 6, R$7, que seria o alvo desse pivô. Mas então vamos olhar, analisar isso aqui com calma. Então eu teria o Fibonacci nesse fundo e puxaria o Fibonacci até esse topo. E aí eu acho a região de 50% de Fibonacci, que é onde é exatamente em 4,63, que também é uma média móvel passando ali. Então você tem uma perna 1, perna 2, possível perna 3 de movimento aqui. Vamos olhar aqui para trás se isso dá certo, se isso funciona, se isso é magia negra. O que é isso que você está me mostrando, Mike? Pelo amor de Deus. Vamos puxar aqui então. A gente tem aqui perna 1, perna 2, possível perna 3. Maravilha. Bota o Fibonacci lá no fundo, depois pega essa linha dele aqui, coloca aqui no topo, e a gente vai achar que nesse movimento, nesse pivô maior, a gente achou 38,2 do pivô. Tá? Se a gente pega só essa perna limpa do pivô, você vai perceber que, porque aqui no meio ó, tem vários pivôzinhos, tá? Olha aqui, ó. Tem outro aqui. Então, aqui nesse meio só tem uma perna em linha reta. Se a gente pega daqui, dessa linha reta, olha onde o mercado parou. Exatamente em 50% de Fibonacci, perto das médias, onde era suporte do preço. Então, quando a gente tem perna 1, perna 2, possível perna 3 de alta. Beleza, entendi. O que eu posso fazer de alvo? Tem alguns alvos. Eu posso pegar essa primeira linha, colocar no topo. Eu acho um potencial alvo. Se eu colocar a segunda linha, eu também acho um potencial alvo que o preço chegou bem próximo. Uma outra ferramenta que a gente pode usar, essa daqui, a gente usa essa ferramenta de Fibonacci como retração de Fibonacci. Então, a gente quer saber a retração, até onde a segunda média, até onde a segunda perna pode chegar. Já na ferramenta de projeção, a gente projeta esse possível movimento até onde ele pode chegar, tá bom? Então, a gente tinha aqui ó, o movimento podendo chegar até 5,10. Na época que o dólar estava 3,05, ninguém acreditava, e ele bateu lá. E o próximo alvo seria 6,40. Tá? Uma outra forma de traçar esse pivô seria dessa forma aqui. E ele chegou bem próximo do alvo aqui em cima, que seria o 6,23. Aqui em cima, praticamente, a gente já considera alvo de movimento. Por isso que a análise técnica funciona de uma forma simples, eficiente, olhando um gráfico de uma forma corretamente. Tá bom? Então, resumindo aqui, né, acabei dando uma mini aula para vocês de análise técnica, mas acho interessante contextualizar vocês, porque senão vocês vão olhar esse gráfico e vocês não entender muita coisa do que eu estava falando. Tá? Então vocês entenderam o conceito de suporte e resistência. Então você tem aqui uma bela de uma resistência no 4,20. Quando uma resistência é rompida, ela passa a ser suporte. Então se esse preço continuar caindo aqui, o mercado vai bater aqui e pode voltar a subir. Maravilha? Aqui em cima era uma resistência. O mercado não passou. Olha quantas vezes ele tocou, quantos meses. Ó. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6 meses deixando máximas ali naquela região e não conseguiu evoluir. Dali ele não passava. Tá? Já aqui embaixo, ele está brigando na região do suporte. Então é bom ficar de olho. Eu,
né? Se você fala assim, Maicon, eu quero viajar, vou para Disney, ver o Mickey, o que eu posso fazer aqui? Olha, se você gostaria de comprar dólar, eu acho um bom ponto essa região aqui para você pensar em comprar dólar, tá? Depois, caso o dólar continue caindo, isso aqui, pessoal, estou falando para quem vai comprar dólar para viagem, tá? Não vai amanhã na segunda-feira no mercado, vai operar o dólar futuro e vai comprar e achar que vai fazer um day trade aqui no mercado, ok? Isso aqui é uma análise para questão da moeda. Então, beleza. Eu acho que aqui seria um bom ponto que ele possa sentir dificuldade e volte a subir, para pelo menos, se ele for fazer uma correção de perna 2, até 5,20, tá? Se ele continuar caindo e você está comprando porque você vai fazer uma viagem ou qualquer coisa do tipo, né? Você pode ter comprar um pedaço aqui e talvez aqui um pedaço na região de 4,20, tá bom? Se você tivesse me perguntado lá atrás, nessa resistência aqui, Michael, eu quero comprar um iPhone. Ah, eu quero comprar algo que é atrelado a dólar e o dólar está 5,80. O que você acha? Eu devo comprar agora? Eu responderia para você: não, você não deve comprar agora, porque nos últimos meses, desde 2020, na verdade, né, desde o ano retrasado, que o dólar não consegue superar os 5,80. Então, eu acho mais válido você aguardar o dólar e comprar mais barato aqui embaixo do que comprar agora esse seu produto nesse momento atual. Porque você vai pagar 5,80 no dólar e daqui a pouco ele pode estar aqui, ó, a 5. Então, eu não compraria nada atrelado a dólar aqui em cima. Lá, né, vamos botar aqui, ó, final do ano passado, por exemplo, Natal, ó, lá, ó, dia 1/10 de 2021, né, 9, 12, até aqui meados de janeiro de 2022. Ó. Eu não pensaria em comprar nada atrelado a dólar, já que o dólar está em uma resistência. Agora sim, a gente tem uma depreciação do ativo de aproximadamente aqui, ó, 17%, quase 18%, tá? E ele tem, por exemplo, mais porque ele pode cair aqui agora, pode cair até uns 12 em linha reta, pode cair, pode vir batendo 4,20. O mercado pode fazer o que ele quiser, a gente não tem bola de cristal para adivinhar onde ele vai parar, né? Mas, analisando aqui todo um contexto, eu tomaria cuidado com ele nessa região. Pode ser que aqui ele comece a ingressar uma força, e caso não exista essa força, ele continue caindo, pode ser que ele enfrente uma dificuldade aqui no 4,20. Ah, passou direto, veio rompendo direto. Muito difícil isso acontecer. Caso isso aconteça, poderia perder a tendência de alta que já está há muito tempo, desde 2013, né? Aí em tendência de alta. Poderia talvez corrigir aqui no 4,20, voltar, e aí é só ver o que o preço vai fazer no futuro, tá bom? Só para vocês, a título de comparação, vamos pegar o Ibovespa, tá? Ó, então, olhando o Ibovespa, enquanto estava todo mundo desesperado com a pandemia, em 2020, o que eu acabei de mostrar para vocês, que é resistência, passa a ser suporte. E em 2008, antes da crise, a bolsa tinha deixado um topo histórico aqui em 70 mil pontos. Ela despencou aqui em 2008, em 2010 voltou tudo. E aí esse ponto, ó, ficou demarcado no gráfico. Repara como em 2010 também ele veio testar o topo de 2008 e não conseguiu passar. E repara também que aqui, quando ele voltou a subir, lá em 2019, ele também conseguiu romper, voltou para testar o que era. Deixa eu traçar com uma outra linha. Ó, rompeu, voltou para testar essa região do topo histórico. O que era resistência passa a ser suporte e volta a subir. Beleza. Então, Michael, e esses topos menores eu posso considerar? Pode considerar também. Quanto mais toques tiver em uma região, mais forte aquela região é. Quando aconteceu a pandemia e eu vi o mercado caindo, onde vocês acham que eu pensei em compra nesse mercado, tá? Vamos lá, vamos olhar? Se eu traçar uma linha no topo histórico, eu tenho quantos toques no topo histórico? 1, 2, 3 toques aproximadamente. Eu tinha um preço para comprar aqui no topo histórico, olha ali, ó, na região da pandemia, quando o mercado veio caindo sem parar.
Vamos ver se a gente acha outro ponto. Poxa, o mercado parece que vai continuar caindo, tá esquisito. Se eu achasse um outro ponto, onde será mais que eu poderia achar? Talvez essa região aqui, ó. Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5 vezes tocou ali atrás dessa região. Bacana. Vamos traçar uma linha para a gente saber quais são esses preços. E aí o Guilherme, que vai estar assistindo esse vídeo, ele lembra muito bem que eu falei com ele no WhatsApp, eu falei com ele aonde eu compraria Ibovespa mesmo com aquela queda de 2020, onde eu estaria comprando o mercado, tá bom? Aqui são essas linhas que eu tinha demarcado no meu gráfico. Maico, mas e a média? Você não falou que a média é um suporte flutuante que você pega na média? Imagina o seguinte, imagina que isso aqui é um trem vindo com força aqui, ó, para baixo. Você vai parar esse trem no peito? Não, né? A média é a mesma coisa. Se o trem tá vindo com força aqui, ó, você não vai pegar um trade e comprar né, na média, porque o mercado tá vindo muito forte, era pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer, o mercado era incerto. Eu não vou pendurar a ordem na média. Agora, depois que o mercado cai 60, quase 50%, imagina o prejuízo que teve muita gente tomando, que está completamente comprado em bolsa aqui nessa região. Aqui sim eu quero comprar. Então, naquela época, eu fui traçando pontos que eu falei que eu ia comprar. Mas aonde majoritariamente eu fiz a minha posição de compra? Entre 72.400 e 61.400. Foi nessa região aqui que eu pensei em comprar Ibovespa quando estava todo mundo desesperado achando que o mundo ia acabar. Mais um critério para vocês guardarem aí. Vendam ao sinal, ao som dos violinos e comprem aos sons dos canhões. Isso é uma frase famosa de mercado financeiro. Então, quando está lá no violino, na festa, está tudo muito lindo, está todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo feliz, o mercado está otimista demais, cuidado. Agora, quando todo mundo está falando que o mundo vai acabar, né, guerra e etc, etc, é hora de comprar, né? Óbvio que você tem que ter alguns critérios para usar isso, mas isso funciona perfeitamente. Se a gente pegar o exemplo de agora, eu tenho as médias, e aí sim eu tenho um mercado né, mais tranquilo, vindo com mais calma. E o que vocês acham que é essa pequena perninha de alta aqui? Ó? Isso aqui é um mercado em pleno a guerra de Rússia, tá, e Ucrânia subindo aqui. Ó. O mercado começou a subir. Por quê? O mercado veio caindo, aqui ninguém queria mais. Quando todo mundo acha que vai ter guerra e vai acabar o mundo, a bolsa vai e me solta aqui já 18% de alta desde do final do ano que ele começou a subir, né, praticamente. Mas se a gente olhar aqui, ó, janeiro para frente, né, o mercado já começa a subir aqui, tá bom? Então, basicamente é isso. Estou olhando o dólar, eu acho que pode ser que respeite lá aquela região, tá, de 4 lá e 63 e depois ali 4,20 por ali. Só o futuro vai nos dizer aí para frente, a gente descobre aí se eu acertei a análise ou não. E se eu acertei também, vocês vão ficar até um pouco cabreiros comigo, né? De onde que ele tirou essa informação? Como é que ele achou esses pontos? Mas aí nesses pontos que ele tá, voltando pro dólar aqui, tá? Voltando para o ponto que ele está aqui, eu ficaria, não ficaria tanto otimista assim com o dólar caindo um pouco mais por causa dessas regiões que ele tem que testar, mesmo que ele vá cair, ele tem que vir brigar nessas regiões aqui para a gente saber se vai dar continuidade nessa queda ou não. Um outro detalhe importante só para finalizar o vídeo, a gente tem aqui o estocástico aqui embaixo, esse indicador, sobrevendido. Tá? O que ele fala sobrevendido? Tem muita venda. Quando ele está sobrevendido, o mercado geralmente tenta corrigir depois, voltar a subir. Nesse momento, ele estava sobrevendido, perna de alta. Nesse momento, ele estava sobrevendido, perna de alta. Neste momento aqui em cima, ele estava sobrecomprado, o mercado caindo. Nesse momento aqui, ó, que ele encostou na média em 2021, ele estava sobrevendido e voltou a subir. E agora? Como é que ele está? Sobrevendido de novo. Então, é válido pensar em compra aqui? Gostando na média nessa região? Acho válido. Perdeu. Tem próximo ponto em 4,20. Perdeu 4,20. Aí a gente, né, lembrando, tem que levar em consideração também que depois que com algumas medidas do Paulo Guedes aí na economia, veio também ajudando para essa queda de dólar aqui, fora
o cenário externo aí influenciando também para isso que está acontecendo. Tá bom, pessoal? Essa é a minha análise. Eu tentei explicar um pouco mais para vocês sobre todo um contexto de uma análise técnica, de como a gente analisa um gráfico, o que a gente olha no dia a dia aqui para operar, para trabalhar. Tá? Mesma leitura aqui que eu passo para os alunos, para o pessoal que faz a mentoria, que faz o curso comigo, tá? Para ter esse olhar mais profissional, poder entender, ter mais calma na hora de negociar. Tá? Então, fica aí ciente que enquanto essas médias estiverem cruzadas, para mim, a tendência do dólar de alta ainda não acabou. Quando ela mudar, quando ele perder essa média cinza, cruzar a média azul para baixo, pode ser que a gente, né, possa dar uma respirada aí, ver dólar 2 dólares a 2 e pouco. Acho difícil, mas mercado, né, não é a gente que controla, né, a gente coloca o dinheiro lá e demanda, movimenta ele para um lado e para o outro. Né? Mas enquanto essas médias estão dessa forma, eu preciso acreditar nessa onda de alta e deixando uma notícia um pouco ruim para vocês. Caso ele repita esse movimento aqui de trás, o próximo alvo de dólar para longo prazo, tá bom? Seria 7,67, tá? A unidade de dólar. Ninguém gostaria de ver o dólar lá, mas nada impede que isso aconteça novamente, já que a gente está em uma tendência de alta. Então ele pode continuar fazendo zigue-zague ascendente e vir fazer um novo topo aqui em cima, caso ele venha segurar nessa região e romper esse topo histórico dele até o momento ali de 5,95 aproximadamente, alguma coisa assim. Deixa eu ver mais certinho para vocês. É o preço de 5,97, 7,5. Tá? Então 5,97 aí por unidade de dólar. Rompendo esse topo aqui, a gente abriria espaço para ele vir buscar até os R$7. Óbvio que tem. Por quê? Ah, Maico, por quê? Porque não tem nada para trás, ó, não tem nenhum critério para trás aqui ó, no gráfico. Aqui ainda tinha. Por que ele segurou aqui nessa região? Porque a gente tinha um topo aqui atrás, ó, um critério para ele poder olhar. Depois aqui para cima, não tem mais nada. Para trás aqui, a gente não tem mais nada. Então, a gente tem alvo lá, pode ser que vá, né? Mas a gente torce para que não, né? Porque isso daí seria péssimo para a gente, principalmente para algumas pessoas que têm que gastar em dólar ou que tem que importar alguma coisa e tudo mais. Então, é isso. Vamos ver o que acontece aqui. Vamos debatendo, conversando no grupo. Tá? Vou colocar esse vídeo aqui no YouTube, ficar mais fácil para vocês assistirem. Um abraço. Se quiser mais algum vídeo ou outro como esse aqui, a gente, né, faz um novo aí na live. Futuramente, quando a gente fazer uma live juntos aí, a gente fala mais sobre isso. Um abração para vocês e bom final de semana.